Pronto? Então, E aí, meu camarada, tudo bem? vamos lá dissecar? Bora, bora. Eu falei, agora tava falando aqui que hoje é o primeiro episódio. Hoje é o primeiro episódio, depois eu vou editar e vai ficar muito legal. E eu tenho um prazer de começar essa nova jornada com você. É um cara que é um influenciador da enfermagem pela palavra boa, de influenciar as pessoas a estudar, influenciar as pessoas a se capacitar, influenciar as pessoas a ser uma enfermagem avançada fora de série. Muito obrigado pelo convite. Você é o cara. Fala pra mim. Você não precisa nem de apresentação, mas fala aí. O som tá baixo. Tá esquisito, é? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu apoiar aqui. E agora? Deu uma melhorada? Agora tá show. Pronto, tô de volta aqui. Agora tá legal. Caiu total, apagou pra mim aqui, apagou tudo. Não, tranquilo. Eu vou editar depois, vai ficar legal. Pronto, vamos lá. Meu nome é Rafael Marinho, para quem não me conhece, sou enfermeiro aí há 13 anos e formei na Universidade Federal do Maranhão, aqui no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. Tenho residência na área de saúde do adulto e idoso, sou mestre em ciências da saúde e no momento sou doutorando na área de ciências biomédicas também, né? Ao longo desse tempo eu venho trabalhando muito aí na área de cuidados e sempre falando muito, trabalhando muito, executando muito também a enfermagem baseada em evidências e as práticas avançadas de enfermagem. Show de bola. Eu já vou te perguntar, você falou de residência. Manda real. A residência vale a pena ou não vale a pena? Ou foi só apenas um passo inicial para você ganhar uma grana no começo da profissão? Muito pelo contrário, eu acho que vale muito a pena. Eu acho, inclusive, assim como um aluno de um ensino fundamental, médio, faculdade, eu acredito muito que a residência é um passo para quem quer fazer enfermagem de alta performance, para quem quer realmente ser um profissional diferenciado na área. Por quê? Você pergunta, mas por quê, Rafael? Quando você decide a área que você quer trabalhar na sua vida profissional e você faz uma residência nessa área, ela é muito diferente de uma pós-graduação. Uma pós-graduação são 360 horas, final de semana, aquela coisa muito teórica ali, às vezes você finge que aprende, o professor finge que ensina, no final você recebe o certificado. Na residência, não. A residência são 2 anos, 5.760 horas, 80% prática, 20% teórica, e esses 20% são realmente, dependendo aí do local onde você faz, uma teoria muito boa para você ter mais base ainda para a sua prática. Então, é óbvio que existe realidades diferentes, residências e residências, mas residência, sem dúvida nenhuma, é um passo importantíssimo para as pessoas que querem fazer uma enfermagem diferenciada. Você falou 2 pontos, eu vou colocar o terceiro. Depende muito da pessoa que vai fazer a residência. Também. Porque tem um cara que vai entrar na residência pelo valor. Hoje, se eu não me engano, está 3 mil e alguma coisa o valor para pagar para a residência, ou 4 mil alguma coisa. Mas o cara vai lá e vai querer o dinheiro. Foi o que eu te perguntei. Você tem pelo dinheiro ou pelo conhecimento? E a pessoa entra lá. Aí, por exemplo, tem gente que não entra para a residência, não sabe nada, não sabe funcionar, não sabe passar uma sonda, parte prática. E ele não faz nada. Né? Ele não quer aprender. Ele está ali só para ganhar o dinheiro dele. E é o fundamental que você falou, do cara entrar, ter a prática e ter aquele convívio. O Gustavo, ele fala uma coisa muito interessante sobre a residência. É o primeiro passo para você fazer um network da profissão. Um network estudando. Exatamente. Exatamente. Até uma menina falou comigo sobre residência. Ela falou de não residência. Falou, me formei e não consegui emprego. Falei, tenta residência. Na verdade, eu sempre falo do planejamento de carreira. Né? Eu acho que você tem que ter um planejamento de carreira. Aquilo que eu acabei de falar agora no início da live. Quando você faz uma residência focado naquilo que você pretende seguir, é diferente. É diferente de alunos que eu já vi, já de residentes que eu já acompanhei, que eu pergunto, por que você escolheu essa residência? Não, porque tinha mais vagas. Olha a escolha do cara. É porque tinha mais vagas. E eu conheci alunos, né? Alunos não, profissionais na residência, que já estavam na sua terceira residência. Ele fazia uma residência, depois ele fazia uma segunda residência que não tinha nada a ver com a primeira, depois ele fazia, às vezes, uma terceira residência que não tinha nada a ver com as outras 2 anteriores. Mas por quê? Não pela bolsa, como você acabou de falar aí. Então, essa pessoa é uma pessoa perdida. É uma pessoa perdida que ela não tem propósito, ela só está fazendo residência atrás de residência
tá? Ela se ocupa demais, porque são 60 horas, é bem puxado. Então acaba que ela às vezes não tendo tempo, né, de buscar algo melhor para ela, de crescimento. A cabeça dela é muito limitada, ela está focada apenas na bolsa. Na bolsa. Esse é o grande problema. E a residência, ela tem que ser um up para você sair dali e ganhar algo muito melhor do que aquela bolsa, e correr atrás, fazer o network, né, fazer o seu papel de enfermeiro de referência, né, e se projetar no mercado de trabalho. Eu sempre digo que esses 2 anos é momento de projeção. Eu sempre digo que residência é uma janela. Muita gente está te vendo ali. Eu já tive alguns ex-residentes meus, né, de cardiologia, sou preceptor da residência de cardiologia, que eu indiquei para grandes hospitais aqui. E hoje trabalho em grandes hospitais. E já tive alunos também que já vieram me pedir indicação e eu falei, Deus me livre indicar um cara desse, porque esse é o meu nome. Eu vivi, eu percebi que era um residente ruim, então eu não vou indicar alguém ruim. Então aquilo é uma janela. Né? Então, da mesma forma, você está sendo visto ali por outros enfermeiros, por colegas médicos, terapeutas, que trabalham em outros hospitais, né? E às vezes precisam, olha, tem uma pessoa muito boa no serviço tal, onde eu trabalho também. Então, isso acontece muito na área da saúde, né? Quem não quer trabalhar com gente boa? Todo mundo quer trabalhar com bons profissionais. Então, quando eu tenho bons residentes, eu indico sem problema nenhum. E botando minha mão no fogo mesmo, falei, pode contratar, que é bom. É o tal do network, né? Você conhecer pessoas que levam a lugares que você quer. Você falou de alta performance no início. A gente fica muitas vezes falando sobre alguns nomes, né? Alguns temas, algumas marcações. Né? Alta performance, né? Que seria um enfermeiro ou um técnico também, um auxiliar, com alta performance na enfermagem. Que é para você, tá? Que é para você. Tá. Vamos lá, o que para mim é uma alta performance? Isso é uma coisa que eu estudo muito, desde a época que eu saí da minha faculdade. Na minha faculdade eu já tinha muito isso em mente, e eu consegui construir isso da minha residência. Então, para mim, o enfermeiro de alta performance, que é o que eu ensino hoje dentro dos meus cursos, que é o que eu coloco isso na mentalidade das pessoas, é aquele enfermeiro que exerce uma prática de enfermagem baseada em evidências, baseado nas melhores evidências, tá? E essa prática, ela tem que ser, de fato, ser praticada. Não adianta só saber a prática. Tem muita gente que sabe o que é o melhor, mas não executa. Então, eu gosto muito desse tripé, que é inclusive o tripé onde eu sempre falo, é o tripé onde a enfermagem avançada foi construído, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. O conhecimento é você saber, a habilidade é você saber praticar esse conhecimento, e a atitude é você ter o conhecimento, saber fazer, mas você ter ali a audácia de colocar ele em prática. Tá? Porque tem muita gente que tem o conhecimento, ele sabe o que deve ser feito, mas às vezes ele não sabe fazer. E tem gente que tem o conhecimento, sabe como faz, mas não aplica. Por quê? Porque não se importa. Às vezes simplesmente não se importa. Né? Tem aquela velha história que tem gente que diz que tem o mesmo profissional no serviço público, ele é de uma forma, e no serviço privado ele é de outra. Então, às vezes, ele é de uma forma no serviço privado porque ele é cobrado, não porque ele quer fazer. Você entende? E quando aquela pessoa tem a mentalidade de um enfermeiro de alta performance, não importa se ele está no serviço público, não importa se ele está no serviço privado, ele vai fazer do mesmo jeito, porque é ele, é a prática dele, ele é enfermeiro de alta performance. Então, acho que alta performance está por aí. Eu sei que nem sempre é possível a gente manter a alta performance aqui, na ponta, no topo, mas a gente tenta, através de atualização, de cursos, enfim. Eu acho que você se manter aqui no topo, na alta performance, é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório, porque você gera admiração na tua equipe, você gera respeito em relação à tua equipe e você também cria um padrão de referência como profissional. Tem um profissional que se chama Joel J, não sei se você conhece. É um cara que só fala sobre alta performance e a hora H, né? Aquele momento que o cara precisa estar ali concentrado. Na alta performance é o contrário, também tem, né? Aquele cara que não tem conhecimento, não tem habilidade, mas tem atitude. Esse é o profissional que tem que fugir dele. É o cara que faz sem saber. É o cara que vê todo mundo fazendo e eu quero fazer também. Né? É um cara que é o contrário, né? E nós vemos que você falou do profissional que é uma coisa num lugar, uma coisa no outro, que é cobrado. Você vê hoje em dia que o conselho ele fiscaliza pouco e pune pouco?
Porque nós temos, assim, diversas notícias sobre profissionais, erros e tal, e a gente não vê tanta coisa. Lógico, o processo ético é um processo sigiloso, tá? Mas se você for pesquisar as condenações que são publicadas no site do Conselho, você vê muito pouco. Eu acho sim que fiscaliza pouco em pouco. E eu acho que a própria fiscalização ela se dá de forma não tão legal, né? No sentido de, olha, eu vou aí, hein? Amanhã eu vou aí. Ó, amanhã eu vou aí. Então você acaba aqui camuflando muitos problemas, né? Eu acho que o conselho perde a oportunidade de perceber qual a real situação daquele lugar, né? Eu acho que não somente o conselho, mas aí a gente vai entrar também essa galera que também vai para o hospital, subir de nível, a mesma coisa, né? Quando vai fazer auditoria também, a mesma coisa. Ó, tô indo aí amanhã. Acho que não deve ser assim. Eu acho que você deve fazer uma fiscalização, fazer uma auditoria para você pegar a realidade daquele lugar, aquela fotografia real, né? Não é aquela maquiagem, né? Não é filtro, né? Então acho que poderia melhorar muito se fiscalizasse mais, né? Punisse mais e colocasse em prática muito dos documentos, né, de resoluções, de pareceres, enfim, que já estão pré-estabelecidos. Eu acho que falta muito isso, aplicar ali, defender também o profissional, né, no sentido que já existe como publicação, como material ético para os profissionais de enfermagem. Deixa eu apertar, já que você falou em resolução e tal. Se você tivesse o poder da caneta de mudar alguma coisa, de fazer algo novo, uma resolução, um parecer normativo, né, se você fosse do COFEM. Esses dias eu postei algumas coisas que eu gostaria de fazer na enfermagem. O que você faria? Diferente, assim. Tem muita coisa, Brunão. Mas eu acho que eu acabaria levantando todas as práticas de enfermagem que são realizadas dentro de um hospital, fora dele também, consultórios de enfermagem, eu vou entrar nesse mérito também, apesar de eu não trabalhar em consultório, e normatizar isso, né? E escutar as dores dos profissionais de enfermagem hoje. Por exemplo, hoje é uma dor do profissional de enfermagem. Por que eu não posso pedir no meu consultório de enfermagem um exame laboratorial? Por exemplo, qualquer exame. E a gente tem hoje o próprio conselho, uma resolução que você conhece muito bem, de 1997, dizendo que o profissional de enfermagem pode solicitar o exame desde que seja pessoa prática. Sim, mas aí no consultório também não é prática de enfermagem. Então, às vezes, e aí você quando vai conversar, indagar, às vezes os próprios profissionais, às vezes de COFEM, não, mas consultório não pode. Então, aí você fica perguntando, mas por que não pode? Também não é uma prática de enfermagem, né? Eu acho que eu mudaria algumas coisas baseadas na própria lei da enfermagem, né? Eu acho que o ponto principal, se eu tivesse o poder realmente, eu mudaria muita coisa na lei, né, de enfermagem. Acho que eu botaria uma lei mais amarrada, mais robusta. Mas já que a gente não tem esse poder, isso depende muito de Câmara, Senado, enfim, mas eu organizaria os pareceres, as resoluções, o entendimento, né, de forma que tivesse uma ideia única e não tivesse um contraste, uma divergência, que o que acontece muito entre conselhos, a gente o conselho A diz uma coisa, conselho regional A diz uma coisa, o conselho regional B entende uma outra coisa e às vezes o COFEM entende uma outra coisa. Então, eu acho que o primeiro passo seria unificar esses conhecimentos, né? Unificar esses procedimentos, essas legalizações baseadas nos pareceres, nas resoluções. E eu acho que uma coisa que eu mudaria agora, que eu acho um ponto muito importante, onde a gente está numa ascensão dessa parte do empreendedorismo, seria essa parte de exames laboratoriais, né? E falar, colocar muito bem amarrado, mas que exames e de que forma pode ser solicitado, né? Desde que o enfermeiro saiba interpretar. Então, eu acho que eu amarraria muito bem todas essas questões aí. Perfeito. É uma das coisas que a gente tinha até colocado sobre empreendedorismo, liberdade maior, liberdade dentro de lei, né? A gente não pode mudar a lei, como você falou, mas se eu fosse do COFEM também, em relação ao... Nós temos uns pareceres, até do próprio COFEM, né? Falando que somente instituição de saúde. E o consultório de enfermagem, ele não se enquadra em instituição de saúde, porque ele não pode estar vinculado, o enfermeiro não pode estar vinculado a outro profissional dentro do consultório. Já a clínica de enfermagem pode. Então,
as próprias resoluções, né, elas acabam criando uma lacuna que prende o enfermeiro, né? E a tal da liberdade de atuação, né? De querer, de fazer alguma coisa, de mudar. Esses dias nós tivemos uma publicação de uma resolução nova sobre sutura. Eu vi uma postagem sua, como sempre brilhante, a sua análise, né? Não a parte técnica que você posta sobre procedimentos, o que você pode fazer, como fazer ou não, mas as análises que você faz das situações. E essa foi perfeita, né? E uma fundamentação que você usou, eu discordo, né? E eu vou explicar. Você falou que, olha, tem muitos locais que o enfermeiro ele já faz sutura, mesmo sendo proibido desde 2003. O COFEN, nessa resolução, ele autoriza, né? Geralmente ele normatiza. Nessa ele autoriza porque era proibido. Você não entende, se a gente falar isso, olha, já fazia, né? Mesma coisa, vamos supor, algo que seja proibido, não sei, agora não vem na minha mente, que não seja ilegal, seja infralegal, proibido. O conselho está tomando para si uma aceitação que ele não tem a capacidade de fiscalizar? Rapaz, é muito difícil essa questão de fiscalização. Mas eu ao mesmo tempo, Bruno, eu acho que são dois problemas divergentes. Eu acho que a questão de fiscalização é um problema, mas eu acho também que essa questão de permissão de algo que muita gente já faz é algo que deve ser resolvido também. Eu acho que, ao mesmo tempo que você resolve você cria outro problema, né? Você resolve um problema disso aí, muita gente já faz alguma coisa, e eu vou até entrar nesse mérito aqui de alguns pontos que muita gente fala, de sutura, por exemplo, sutura de cateter de PAI, quando passa. Eu acho que tem muitas divergências de conceito. Na minha opinião, isso não é sutura, isso é fixação. Tá? Eu já discuti, inclusive, isso contigo. Sutura é você unir pontos, é o cara que chega lá, de repente, com uma fratura na cabeça, ali muito superficial, tá sangrando, isso é sutura. Né? Fixação é uma outra coisa. Mas eu acho que ao mesmo tempo que você proporciona uma prática de enfermagem onde você pode trazer o bem para o paciente, beleza, o enfermeiro fez isso, mas ao mesmo tempo você criou outro problema, que é esse da fiscalização. Por quê? Porque a gente pode entender o seguinte, às vezes lá naquela prática onde é colocado, não, enfermeiro, perfeito, agora você vai assumir isso aí. Perfeito, mas só que lá na resolução cita qual é o tipo de sutura que o enfermeiro pode fazer. E aí entrar em um momento, lá na prática, algo que ultrapassa essa permissão, vamos dizer assim, ultrapassa aquilo que foi descrito em uma resolução e, de repente, por uma omissão médica, pela falta de profissional, o enfermeiro vai se propõe também a fazer. Né? E eu acho que é justamente aí onde entra uma fiscalização, onde falta uma fiscalização. Né? A gente sabe que é impossível ter uma fiscalização 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem como. Então, eu acredito muito que, muito mais do que fiscalização, mas eu acredito muito mais no posicionamento do próprio profissional, que está ali na prática, de dizer, olha, eu só faço até aqui, eu só posso fazer até aqui, isso aqui não é problema meu, não é esse problema meu, não é função minha fazer. Então, a gente sabe que isso pode gerar demissão, isso pode gerar algumas situações que a gente sabe que pode ocorrer. Mas eu acredito muito mais, eu quero acreditar muito mais no poder do profissional que está lá na ponta, né, de saber avaliar o que é sua competência e o que não é sua competência em relação a poder fazer ou não. Eu quero acreditar muito mais naquele coordenador de enfermagem que está responsável por aquele enfermeiro que está lá na frente, de poder protegê-lo no seguinte, dizer, olha, você pode fazer, mas esse tipo de estrutura você sabe avaliar, assim, sabe fazer? Ok, a gente pode fazer. Isso aqui, a partir não é função tua, tem que chamar a tal pessoa. Eu quero acreditar muito mais nesse cara coordenador que está lá do que acreditar na própria fiscalização, que não vai estar ali 7 dias por semana, nem vai estar ali todo dia, não é impossível. Mas o que está lá na ponta está lá todo dia, o coordenador que é responsável está lá todo dia. Então eu quero acreditar muito mais nessas pessoas que estão fazendo a enfermagem acontecer na ponta, né, de saber utilizar essas resoluções, esses pareceres para a prática de enfermagem, do que o problema da fiscalização de eu quero acreditar muito mais nessas pessoas, sabe?
Eu achei a resolução muito boa, tá? Muito bem escrita. Assim, diferente de outras, né? Até traz a questão dos protocolos, né? Que é aconselhável ter e tal. Mas o meu medo, né? É disso, né? Ainda mais sobrecarregar a equipe de enfermagem de certos lugares que, por exemplo, atende uma UBS, uma UBS de 24 horas, né? Uma unidade básica, mas aquelas UBS de 24 horas que tem no interior, né? Que faz tudo, faz ambulatório, faz UPA, né? E eu já trabalhei até em uma. O cara fica sobrecarregado, às vezes tem um enfermeiro com 2 técnicos e tem que suturar, né? Então, é mais um trave, mas para o campo de atuação do enfermeiro, é ótimo, é indiscutível. Quanto mais coisas o enfermeiro puder fazer para abrir campo, e a ideia é, bem, se o enfermeiro pode passar pique, se o enfermeiro pode suturar, então automaticamente eu vou contratar mais enfermeiros. Essa é a ideia. É a ideia, né? De poder. É a mesma coisa do RT fora do hospital. Aquele RT para indústrias, RT para empresa de limpeza, que o COFEN, ano passado, publicou a resolução de um enfermeiro poder ser RT fora relacionado a ensino, pesquisa e assistência. Isso é excelente para o enfermeiro. São pontos que cabem conquistar. Falando sobre possibilidade do enfermeiro, quem sabe, uma omissão, né, de cometer um erro fazendo uma sutura que não poderia fazer. Eu queria te perguntar, eu queria que você me respondesse algo que aconteceu 5 anos para trás, porque está prescrito. Você já cometeu algum erro? Você falou assim, caceta. Se você ficar meio com tímido de falar, eu te falo o meu. Certa Não, vez, isso foi muito tempo atrás, cara. É algo que eu sempre falo nas aulas, esse exemplo. Você vai aspirar alguém, testa a merda do vácuo. Porque tem aquele negócio de querer a secreção espessa, tu vai dar uma lavada, e quando tu vai fazer a aspiração, não está funcionando. Esse aconteceu comigo. O paciente não morreu, né? Não teve dano ao paciente, o paciente teve alta, foi um acidente, rapaz novo, ficou entubado, acho que foram no máximo 9 horas, e aconteceu isso com o meu plantão. Isso ficou gravado tanto na minha mente, cara, que eu falo, pô, é um erro que não teve dano, mas teve um erro. Eu, assim, olhando para você assim, eu fico pensando, caramba, qual o erro que o Rafael Marinho pode ter cometido? não, eu não quero. Não, sinceramente, se eu tivesse, eu não hesitava em falar, não. Mas nunca teve. Teve situação crítica assim que eu tive que tomar decisão, Bruno, e poderia ter dado merda, né? Graças a Deus não deu, eu consegui resolver, mas poderia ter dado problema. Eu trabalhava numa unidade de terapia intensiva e teve um colega que ficava 24 horas lá de plantão, um colega médico, aquela coisa toda, e ele saiu para almoçar numa churrascaria. Olha que loucura. Saiu para almoçar numa churrascaria. Numa dessas, uma paciente se estuba. E aí lá vai eu, colega fisioterapeuta, a gente não, vamos ventilar aqui, vamos ventilar, ver se ela segura na ventilação, até ele voltar. Início eu falei, ó, menino, manda mensagem aí, manda WhatsApp, tal, dizer se ele vem e tal, e nada do colega vir, e a paciente afundando, é paciente ruim de ventilar. E aí nada disso eu falei, cara, eu vou entubar essa paciente. Eu falei, prepara o material de intubação para mim. E aí a paciente agitada e aquela coisa toda. E aí a gente não tinha muito. Era pobre de medicamento lá. Eu falei, vamos fazer fentanil e midazolam. Eu falei, faz aí, dilui um midazolam um midazolam, um fentanil, vamos fazer aqui. Fiz, entubei essa paciente. Deu certo? Cara, deu certo. Deu certo. Quando ele chegou, falei para ele, cara, o paciente estubou, pensei em entubar a paciente, aquela coisa toda. Na época a gente tinha resolução, mas já tinha saído o troço do ato médico, já era privativo do médico a intubação, aquela coisa toda. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado muito errado. Poderia ter dado muito errado. Eu poderia, de repente, ter errado a dose de medicamento, mas como é minha prática, eu acabei fazendo sempre as mesmas doses que a gente utilizava. Eu poderia não ter conseguido intubar essa paciente poderia ter feito a intubação esofágica e ter complicado mais ainda, né? Mas deu certo? Deu certo. Deu tudo certo. Como deu tudo certo, isso não agravou. Conversei com um colega médico, cara, você saiu, você estava ausente,
e tal, precisou fazer esse procedimento aí. Ele simplesmente só fez, ô Rafael, obrigado e tal, nunca mais vou fazer isso. Cara, mas poderia ter dado uma complicação totalmente maior. Por que que eu tô falando isso, Bruno? Porque na época que eu fiz isso, eu não tinha treinamento nunca tinha feito nada de intubação, nada, a não ser conhecimento de anatomia, aquela coisa toda e tal. Não tinha toda essa habilidade que eu tenho hoje. Hoje eu faço treinamento, eu tenho um manequim, eu treino em manequim. Enfim, já fiz vários outros cursos de manejo de visa. Na época eu não tinha feito nada disso. Então foi uma decisão que eu tomei assim de vou ou não vou. Pode dar problema, pode não dar problema. Tá? Então eu não, inclusive eu não recomendo, né, ninguém fazer isso, mas foi uma atitude assim que eu tomei em cima daquela hora, porque eu imaginei que se eu não tivesse feito aquilo também, aquela paciente poderia ter parado, poderia ter morrido. Mas poderia ter tido um grande problema? Poderia ter ocasionado um grande problema. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu fiz assim na minha prática, né? Que não sei se eu me arrependo. Eu acho que eu não me arrependo não, porque no final deu certo. Mas, cara, se tivesse dado errado, eu acho que eu era uma pessoa muito arrependida de ter feito isso, se tivesse dado errado. Mas como deu certo, acho que ficou como mensagem para mim em relação a isso depois, foi que eu não vou fazer mais isso e não aceito mais nenhum profissional que esteja comigo de plantão fazer isso. Sair, abandonar o plantão, aquela coisa toda. Mesmo chegando, ei, Rafael, vou ver. Negativo. Eu acho que o maior aprendizado para mim foi isso. Não fique sozinho. Você não vai, não dá para sair. Enfim, é uma coisa que eu... Mesmo a responsabilidade sendo minha, mesmo a responsabilidade sendo dele, é uma coisa que você vier dizer, eu vou bem que almoçar. Eu falei, negativo. Eu não é que eu não vou deixar, porque eu não tenho uma obrigação de segurar ninguém. Mas eu vou, né, falar ali que, cara, não concordo, não dá para ficar sozinho. Eu tenho hoje mais esse cuidado, mais essa prudência. São nessas situações que a gente separa quem realmente tem ação, tem atitude, né? Dos outros, né? Tem momento que se eu não fizesse aquilo, a paciente ia morrer. Poderia. E se ela morre ali, todo mundo ia responder. Pela saída do cara. Porque ninguém denunciou. Ninguém denunciou. Né? Ninguém denunciou. Aí complica. Mas, sim, hoje são 2 ou 3 denúncias contra enfermeiros que entubaram. Né? Um foi, acho que em Pernambuco, que eu vi até numa reportagem. O cara era do SAMU, o cara tinha qualificação, né? Quando eu era do SAMU, fiz treinamento também de intubação e tudo mais. É privativo do médico. Nessa situação que você passou, já sai do privativo do médico, né? Porque não tem um médico ali. Lá na lei do automédico está dizendo situações de risco de vida por risco de morte, não tem privativo, né? Porque qualquer um pode fazer. Mas é ótimo. Pensar do jeito que você está falando, a gente leva o que você prega, né? Você ter um conhecimento diferenciado, e aí que a gente vê a diferença dos profissionais, e eu me enquadro nisso por 2 motivos, de não querer fazer algo porque regularmente não faz. Tá entendendo? Intubação. Regularmente você não vai fazer. É de outro profissional. Tá? E você, como você falou, você aprendeu, você ensina também, tem o seu curso, você faz treinamento. Eu, por exemplo, teve um treinamento de PIC lá no hospital. Eu não quis fazer. Eu não quis fazer por 2 motivos. 2 motivos. Primeiro que, motivo errado meu, né? Se fosse hoje eu ia querer fazer, mas quem fizesse o treinamento teria que fazer o procedimento em outros setores. Aí eu fiquei, já estou fazendo meu plantão aqui. Vou ter que cobrir outros setores? E o segundo, fazer em criança. Cara, me mata trabalhar com criança. Eu posso ficar até sem emprego, mas se me colocar numa pediatria, se me colocar na UTI-NEL, hoje em dia eu sou da unidade transfusional. E às vezes eu vou levar sangue, a gente não transfunde em criança. A gente leva o sangue na UTI-NEL, UTI pediátrico. Meu irmão, quando eu vejo aquelas crianças entubadas, aquilo me dá um sentimento tão ruim, ainda mais sendo pai, é horrível. Então, eu me arrependo e não me arrependo tanto. Mas o enfermeiro que tem a possibilidade de fazer curso, treinamento, capacitação, cara, tem que fazer. E ainda mais, é obrigatório nosso, né? É obrigatório. Eu sempre falo uma frase muito interessante, Bruno, que eu sempre digo que é melhor você saber e não precisar usar esse conhecimento do que você precisar usar esse conhecimento em algum momento e você não tê-lo. Tá? Então, é sempre muito, muito bom.